Hoje estamos iniciando mais um podcast, Patologia com a WP, e temos como convidado o professor Eduardo Cabral. Eduardo Cabral, bem-vindo, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos falar um pouco sobre materiais, né, de recuperação e reforço estrutural. Isso é um assunto muito amplo e a gente tem aqui bastante pautas, né, para a gente tentar conversar nesse período de tempo que nós estimamos. Professor, seja bem-vindo e eu queria que você se apresentasse aqui para o nosso público que não conhece. Isso vai ficar gravado no Spotify, né? E a ideia agora é se apresentar e em seguida também a gente está trazendo o Laboratório de Materiais de Construção Civil, é isso? Também Aí. já pode em seguida já falar um pouquinho sobre o laboratório. Perfeito. Bom, Vitor, obrigado, tá? É um prazer estar aqui na WP Engenharia, né? Obrigado pelo convite. Eu vi aí agora dessa nova, a sua nova tarefa aí que você desenvolveu lá do virtual, de buscar difundir, né? Essa área que você atua, que é a área da patologia. Então é um prazer estar aqui conversando contigo e aí com os teus seguidores. Aproveitei e botei ali o nosso também para divulgar, né? Bom, falar um pouquinho de mim, né? Eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, já estou na docência há 23 anos, atuando na área de materiais de construção, na área de patologia. Tá? Sou professor da Engenharia Civil, do curso de Engenharia Civil do campus de Fortaleza, do programa de pós-graduação em Engenharia Civil, na área de construção civil, onde a gente tem uma das linhas de pesquisa, é a área justamente de patologia, onde vai estudar a parte do diagnóstico, os ensaios, né, a parte de técnicas de reparo e reforço e tal. E a gente tem um laboratório lá, onde é um laboratório didático, onde tem as aulas do curso de Engenharia Civil. Fica no campus do PC, no bloco 720. Tá? E esse laboratório ele serve tanto a parte de graduação nas aulas, como a parte de pós-graduação. Lá, toda a área de materiais é a área onde a gente faz os ensaios, tem o desenvolvimento. É um laboratório que eu diria razoavelmente bem equipado, tem equipamentos de ensaios mecânicos, ensaios de durabilidade, né? Depois a gente vai falar um pouco mais do concreto, a gente especifica muito a parte do concreto, falando do concreto, e esquece de falar da durabilidade, só a parte mecânica, né? E é o laboratório que serve aí a comunidade também, a comunidade da região, principalmente aqui da região metropolitana de Fortaleza, que é onde a gente está, porque a gente consegue fazer projetos de extensão. Então, consegue servir ao mercado, né? Se tem algum caso específico que queira um ensaio especial, alguma perícia, alguma coisa, né? Ele é regido pela Fundação Astef, é uma fundação sem fins lucrativos ligada à universidade. E é lá onde a gente consegue captar alguns recursos para poder manter o laboratório, né? Adquirir novos equipamentos e tudo. Então, assim, o laboratório ele tem atendido, eu digo, razoavelmente bem esses três pilares da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Tá? Então, que você fala de extensão, teu laboratório está aberto para o mercado. Então, os profissionais que não conhecem ainda, seria importante conhecer para ter como um apoio. Né? Exatamente. Como você falou, durabilidade. Eu Exatamente. conversei até com na nosso último encontro aqui, que foi com o Sérgio, falando sobre a 6118, que recentemente que se tem falado bastante de durabilidade e tem várias coisas em desenvolvimento, né? E estamos conhecendo, enfim, a palavra patologia também nas construções é algo que vem se difundindo agora. Sim. E a ideia desse podcast é isso, é a gente buscar as referências do nosso mercado para conversar e trazer o conhecimento da academia para o mercado. Então, Isso. O laboratório está aberto. O laboratório, qualquer profissional que sinta a necessidade de fazer algum ensaio, algum desenvolvimento na área relacionada a materiais de construção, ele pode nos procurar lá por meio da Fundação Astef, onde a gente presta esse serviço
para ele. Então a gente tem uma gama de equipamentos, vamos supor que são ensaios muito específicos, né? De repente o cara quer determinar qual é a migração de íons cloro em um determinado concreto, né? A gente tem um aparelhinho que faz esse ensaio lá. Então não é um aparelho corrente que todas as empresas que trabalham na área de patologia, por exemplo, esclerometria, já é algo mais comum, né? Hoje a maioria dos profissionais já tem o seu esclerômetro e tudo. Mas quando fala, por exemplo, em um ultrassom, né? Ultrassom nem tanto. Não vou entrar nessa parte dos ensaios. Só um pouco, né? Esclerometria é mais comum, muitos profissionais estão usando, mas também muitos profissionais estão usando de maneira errada. Então acho que o conhecimento que está por trás também. Precisa entender. Esse apoio. Precisa. A gente está lá para dar o apoio, né? Seja em qualquer área, em cursos, né? Curso, por exemplo, nós estamos oferecendo agora um curso de dosagem e controle do concreto, né? Fazer o merchan aqui a partir do dia 4, agora começa com certificado. Curso, a ideia é instruir o profissional para que ele tenha um entendimento de como fazer a dosagem e o controle do concreto. Isso é para o público geral de engenheiro civil? Público e geral. Na realidade, o nosso foco não é nem tanto o engenheiro. A gente quer formar uma mão de obra mais básica. Existem muitos laboratórios, foi muito importante essa sua fala, porque tem muitos laboratórios que o cara quer contratar um laboratorista que faça ensaios, né, que faça uma correção de traço, que faça uma granulometria e tudo, e a pessoa não sabe, o profissional não sabe. Então esse curso é um curso de capacitação nesse sentido. Já deve estar na 7ª ou 8ª turma, mas por incrível que pareça, em todas as turmas nós tivemos engenheiros, todas. Né? Sempre tem ali 1, 2, 3, 4 engenheiros participando. Eu vou estar lá. Porque seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A gente está falando então do laboratório de materiais. Então vamos entrar no assunto materiais. Vamos lá. O nosso tema hoje, né, relembrando, materiais para recuperação e reforço estruturais. E aí dentro disso nós temos uma gama de materiais. Queria que você falasse um pouquinho que gama de materiais são esses que nós podemos trabalhar. Perfeito. Bom, vamos lá. Quando eu penso em recuperação de estrutura, né, eu tenho que olhar para o método que eu vou fazer isso, né? Vamos olhar para o material, ele está muito ligado ao método que eu vou fazer essa recuperação. Então, se a gente pensar, existem, em uma gama geral, se a gente for classificar, né, uns 4 grandes grupos, né? O método mais utilizado é o método onde eu faço uma substituição do concreto que está eventualmente contaminado por um concreto são, né? Nós estamos falando de estrutura de concreto, né? Nós estamos fazendo um recorte aí, se a gente for falar... Só um parêntese, explicar um pouquinho esse concreto contaminado, que eu vejo muita gente falando coisas que... Pronto. Vamos lá. Quando a gente vai fazer a dosagem, que está lá no curso, né, em função da classe de agressividade e tal, quais são os parâmetros de dosagem para você poder fazer um concreto que chegue na vida útil de 50 anos, esse concreto vai ficar exposto a determinados elementos agressivos, né? Se a gente for contabilizar, a gente tem o CO2, que quando penetra tem um fenômeno que a gente chama de carbonatação, e aí tem um ensaio de como se determinar nisso, e existe uma maneira de tratar. Tá? Eu brinquei na última com esse corpinho de prova, já saiu rosado, mas aqui brincar de novo aqui, que é a pouco vai ficar rosa aí. Sim. Você fez o uso aqui da fenolftaleína, né? Que é o indicador químico, que quando a gente tem um pH acima de mais ou menos um 8,9, ele fica numa cor vermelha, avermelhada. Esse aqui não ficou porque ele está abaixo, ou seja, esse material já está carbonatado naturalmente. Por quê? Porque nesse ambiente eu tenho CO2 que já atingiu aqui. O importante, esse seu CP aqui é muito interessante, porque essa frente de carbonatação ela não pode chegar lá dentro, né? Ela não é para chegar lá dentro. Então, enfim, então nós vamos lá. Nós temos CO2, nós temos os íons cloretos, né? Os íons que estão principalmente para a nossa cidade, Fortaleza, que é uma região litorânea aqui. Temos sulfatos. Os sulfatos estão mais ligados à área de mangue, né? A área onde eu tenho ali concretos que vão ficar, por exemplo, em contato com galerias que vão passar esgoto, né?
são regiões onde eu tenho geralmente matéria orgânica ali, e o sulfato ele tem um ataque importante nisso daí, né? Então, carbonatação, ataque por sulfatos, a gente pode ter, em função da construção, a formação de etringita tardia. Então, depende do ataque que a gente vai... Mas vamos pegar os mais comuns, que é o que mais se tem. Carbonatação e cloreto, né? Então, carbonatação, eu tenho o ataque do CO2, que carbonatou, né? Transformou esse concreto em o hidróxido de cálcio em um carbonato de cálcio, baixando o pH, quebra a película passivadora do aço e inicia o processo de corrosão. Pessoal, eu tenho que pegar então um concreto que está carbonatado e tentar voltar para que ele seja alcalino. Existe técnica chamada de realcalinização, mas essa técnica ela é cara. Então o que é mais fácil para a gente em estruturas que eu posso danificar, o que posso fazer é arrancar esse concreto carbonatado. Sai mais barato arrancar, né? Trata-se a armadura e depois coloco novamente uma camada de um material cimentício. Aí onde vem os materiais que você perguntou, né? Esses reparos, essas recuperações, eu posso ter elas superficiais, a gente consideraria até uns 2 centímetros por aí, e profundos. Tem uma classificação que chama de semiprofundo, de 2 a 5 semiprofundo, mas a gente pode considerar superficial e profundo, né? Quando eu vou para o superficial, o material mais em conta cimentício, mais comum de se colocar, são as argamassas de reparo. Agora, não é argamassa de reboco, não é aquele traçozinho 1:3, né, que molha ali com um pouquinho de água, dá uma plasticidade. Aquela argamassa ali, que é uma argamassa de reboco, que alguns contratam um pedreiro para poder fazer aquilo, aquela argamassa é altamente porosa. Ela é mais porosa do que o próprio concreto em si, entendeu? Então tem que ser um produto, uma argamassa especial, que usualmente você compra esse material de lojas que vendem. Existem vários fabricantes, existem representantes. Quer dizer que eu só posso comprar? Não, você pode produzir essa argamassa, mas você tem que fazer um estudo prévio, ver qual é o tipo de aditivo que você vai colocar, alguma adição. O que eu quero deixar claro é que não é só cimento e areia e água, né? Tem muitos síndicos que veem problemas. Eu sei que você atua muito no ramo condominial, e quem estiver te assistindo depois, te ouvindo no teu podcast, fique claro para ele que não é contratar um pedreiro e ele vai fazer uma massa, vai comprar areia, o cimento, vai fazer a massa. Aquilo não é argamassa de reparo, tá? Então, geralmente as argamassas de reparo é mais superficial. Quando fica mais profundo, tá? Sim, e essas argamassas superficiais, aí eu posso colocar essas argamassas de uma maneira manual, meio que chapando, com mão de obra humana mesmo, ou mecanicamente, para ganhar o quê? Produtividade. Você, como empresário da área, você sabe que dentro da curva ABC, para quem não conhece, a quantidade, são os principais insumos mais caros, né, que você classifica, né? O ABC, o A é o mais caro, o B é o segundo mais caro. Hoje está a mão de obra. A mão de obra é muito cara, né? Então, se você mecanizar e tirar essa mão de obra, você consegue ter ganhos ali. Então, essa argamassa pode ser chapada, pode ser projetada. Mas se ela for projetar, eu tenho que ter uma força de impacto mínima ali que possa adensar aquilo ali, né? Substituindo... Só um parênteses que... mesmo a pessoa utilizando o material correto, né? Que eu vejo que também se difundiu muito, até os pequenos comércios de construção civil já tem ali uma argamassa de reparo, marca A, B, C, vai além do produto, né? Na execução existem também vários cuidados, porque senão você coloca esse produto e depois ele vai desplacar, não serviu de nada. Perfeitamente. O material é uma coisa, você lembrou muito bem, tem o uso desse material, por exemplo, mistura, né? Esse material, se eu for misturar com misturadores, que a energia de mistura não é suficiente para dispersar a água, né, dentre os grãos, porque esse material, para ele ser
durável, para ele não ser aquela argamassa de reboco, eles têm como característica ter uma pequena quantidade de água. E para você poder misturar, você precisa de misturador com energia de mistura alta. Então não dá para misturar com a mão, entendeu? Não dá para misturar com a mão. Você precisa do misturador, geralmente é um misturadorzinho helicoidal que coloca. Sim. Os sacos têm as quantidades de água para você colocar e tal. Então assim, mistura e aplicação são outros fatores fundamentais. Mas voltando, eu tenho um reparo superficial, eu tenho um reparo profundo. Quando eu vou para o reparo profundo, se eu continuar com as argamassas de reparo, né, as argamassas base cimento, base polimérica e tudo, o custo aumenta consideravelmente porque são materiais caros. E aí entra os concretos, né? E aí você pode fazer essa recuperação usando o concreto, e aí entra na técnica de encamisamento, que é uma da técnica que é você aumentar a seção da peça, geralmente aumenta seção de concreto e seção de aço, né? Quando o aço ele já diminuiu a sua espessura e você perdeu seção, você precisa reforçar, né? Onde a ação de reforço está dentro da ação de recuperação. Então, se for só para voltar à seção que estava antes, você quebrou ali, foi profundo, você vai usar um concreto, bota forma, pode colocar o concreto por cima, aí precisa ter cuidado em vibração e tudo. E se for uma área muito grande, aí entra o que você falou da mecanização. Aí tem um material que é o concreto projetado. Tá? Então é um concreto onde eu vou usar um equipamento que eu vou lançar com uma determinada energia para ele poder bater lá no meu substrato, se adensar e ficar lá firme. Né? E eu posso fazer isso daí em camadas. Nesse caso, sem uso de formas. Sem o uso de formas. Essa é a grande vantagem do concreto projetado, né? Porque você dispensa totalmente o uso de formas. Agora é um concreto especial, é um concreto com teor de ligante maior, é um concreto que sempre tem sílica, tem adições que minoram a absorção de água. Existem aditivos cristalizantes que a gente pode utilizar também, entendeu? Então é um concreto, a gente chama concreto especial, esse concreto projetado. Para reparos profundos, a gente também fala muito de grout. Sim. O que diferencia então esse concreto e o grout? Boa pergunta. O grout, ele é como se fosse uma argamassa, né? O grout ele tem por característica não ter um grão muito grande, né, do agregado muito grande. É uma argamassa que, em usual, é fluida. Né? Você tem ali uma grande fluidez, porque tem uma carga de aditivo muito grande. Né? Então, o grout ele é bastante empregado em pontos onde você pode usufruir dessa fluidez. Tá? Mas só que aí eu preciso de forma. Sim. Né? Só que aí eu preciso de forma. Então, o material, é aquilo que eu falei, vai muito do método que você vai utilizar. Né? Então a gente falou aqui dos métodos onde eu vou fazer as recuperações com encumizamento, aumento de seção. Já tem outros, por exemplo, que eu não preciso isso, que eu vou usar uso da área que a gente tem de concreto para combater esse binário e usar, por exemplo, manta. Né? Você está aqui com uma amostrazinha aqui, isso aqui é uma fibra de carbono, né? na forma de manta, onde você faz um compósito. Né? O usual disso daqui é fazer um lixamento, e aí você aplica um primer, esse primer vai entrar nessa porosidade do concreto, vai fechar esses poros para melhorar essa aderência, passa uma argamassa de regularização, depois uma massa de saturação em epóxi, e aí já é um material bem mais caro, e entra com a manta. Grande vantagem disso daqui, peso. Né? Isso aqui eu acho que pesa 300 gramas por metro quadrado. Né? Nesse caso, sim. Baixíssimo. E uma resistência à tração. Eu vou estragar a tua eu vou tirar um pedacinho aqui, ó, pro teu... Quem não estiver ouvindo, arranquei um pedacinho aqui, estou tentando quebrar aqui, você não consegue. Resistência à tração do aço, tá? Depende, obviamente, do tipo de aço, mas a gente tem aço CA50, aço CA60, que são os mais usuais aqui.
eu vou aí para estar na ordem de 600, 700 MPa, tá? Resistência à tração disso daqui, eu estou da ordem de 5.000 MPa. Depois desse aços aqui, CA50 e CA60, eu ainda tenho os aços protendidos, né, que eu vou lá para 1.200, 1.900 MPa, e aqui eu estou com 5.000. Né? Então, e é um material leve, isso aqui pesa 7.850 quilos por metro cúbico. Tá? Esse negócio aqui não pesa nada. Né? É rápido, é prático de se fazer e tal. Então, assim, depende do método. O método de reforço usando a fibra, né? Aí eu já vou usar aqui materiais. Eu vou usar um material epóxi, uma certa plasticidade para poder aplicar esse material e mergulhar essa manta. Né? Ele precisa ter uma certa viscosidade para poder penetrar na manta, né? E envolver, o polímero envolve. É por isso que o nome é polímero reforçado com fibras. Sim. Né? A gente tem as vantagens, tem também algumas desvantagens, né? Tem. Nem tudo são flores, né? Tudo são flores. Em caso de incêndio, seria um problema, né? Então, assim, na hora de dimensionar um reforço com fibra de carbono, você precisa que a estrutura ela suporte pelo menos a carga mínima, sem as cargas acidentais, mas o mínimo ela tem que resistir, né? A gente também não pode chegar ou pegar a solução é fibra de carbono. E um outro problema é que, ao meu ver, né, que a execução disso aqui, ela é muito mais especializada. Então, se você não aderir bem isso no teu concreto, não vai servir de nada. Exatamente. Então, ela pode acabar não trabalhando, você vai ter a falsa sensação de segurança e tua edificação pode não estar reforçada. Com certeza. Então, assim, aqui, até onde eu sei, tem poucas empresas que trabalham com reforço de fibra de carbono. Nós já tivemos algumas experiências, mas realmente não é algo assim tão simples. A execução em si, ela é relativamente um passo a passo. A limpeza, a aplicação, regularização, mas o cuidado, né, tem uma ferramenta que a gente chama de quebra-bolha. E se você não dizer uma coisa simples dessa, né, que para quem está vendo aqui, seria fazer esse movimento, você vai ter bolhas de ar que já não vai trabalhar. Porque ele precisa aderir em toda a área, né? Quando você faz o dimensionamento, não é uma coisa simples, mas precisa ter um conhecimento, né? Começa lá atrás no cálculo, né? Então precisa-se ter um cálculo para saber se a fibra de carbono ela é adequada para aquela peça. E lembrando, a fibra eu posso fazer camadas, né? Nós fizemos um trabalho na universidade, uma pesquisa de mestrado, onde a gente queria saber o ganho que você incrementava em uma peça estrutural. No nosso caso foi uma viga, que foi uma viga normalmente armada, dimensionada para estar normalmente armada, e a gente fez os reforços com 1, 2, 3, 4 e 5 camadas de fibra de carbono para ver os ganhos. O ganho com uma camada é um ganho absurdo. Eu não me lembro exatamente os números, tá? Mas quem tiver interesse pode entrar na página do programa de pós-graduação, que é pec.ufc.br. PSC, Programa de Engenharia Civil, pec.ufc.br. E baixar a dissertação. Mas era algo assim, de 70% de ganho de carga, de resistência. Quando você bota a segunda camada, o ganho já é, sei lá, era 70, ele foi para 85. Certo? Não é muito mais. E a gente viu que a partir de 4 camadas não adianta você colocar mais, porque ele sempre vai romper no concreto por delaminação. Ele sempre vai cisalhar ali no concreto, entendeu? Sempre a aderência ali não vai funcionar, tá? Então, baseado no que a gente fez na época, isso aí talvez tenha, sei lá, uns 5, não tem mais, uns 7 anos, 8 anos, você teria que ir até 4 camadas. Mas, enfim, voltando, começa no dimensionamento, né? Profissionais que saibam fazer o dimensionamento disso por reforço. Para isso, o dimensionamento, o TQS agora, né, que é um dos programas que é utilizado, tem uma parte que é para fibra de carbono.
Sim, sim. Tá bem mais difundida, né? Os próprios fabricantes, eles disponibilizam softwares, né? Também. Começou lá atrás com os próprios fabricantes. Agora você está me dizendo que a TQS já está incorporando, né? Então isso é uma novidade justamente para poder difundir, né? Mas precisa do treinamento para aplicação, né? Justamente disso que você falou. Não basta você comprar o material e tem que tomar os cuidados, né, no pós-aplicação, de forma que prevenção em caso de sinistro que venha a ter incêndios, né, aplicar de repente uma espuma protetiva para ter aí o tempo residual de resistência ao fogo, de forma que você consiga até um tempo que você possa chamar o bombeiro ou você mesmo ir lá e tentar apagar esse incêndio, né? Sim. A gente falou de argamassas, concretos, fibra e tem também a chapa de aço. Né? Isso, são as chapas coladas. Na realidade a gente, na ordem a gente até pulou, né? Porque a chapa colada, ela era muito utilizada antes das fibras, né? Porque essa fibra, ela é a fibra em manta. Existe a fibra em chapa, né? Em chapa. Aí é aquilo que eu falei, a chapa colada em aço, eu vou estar com um material ali que pesa 7.850 kg por metro cúbico, que tem uma resistência à tração, depender do tipo de aço, vai lá, 700 MPa. E quando você faz isso daqui, é muito mais leve, né? Continua sendo material em chapa. Mas a chapa, as chapas coladas, né? Elas podem ser coladas ou coladas e parafusadas, né? Então, basicamente, é você colocar essas chapas geralmente onde se tem a deficiência da peça a trabalhar a tração, né? E cola-se usando um adesivo epóxi, né? Porque na colagem eu não vou usufruir do que eu faço no concreto, da porosidade, de ter uma aderência mecânica, onde se penetra na porosidade do concreto agulhas e se fixa, né? Eu preciso, no aço, como eu não tenho essa porosidade, eu preciso de uma aderência química. E aí é onde entram um mundo que são as colas, né? Sim. E aí a mais utilizada, né, o que todo mundo usa, são os epóxis. É mais fácil, né? É mais simples trabalhar com chapa colada. Você vai chegar, você vai trabalhar com uma cola, né? Você vem com a chapa, coloca alguns pinos até para você também garantir que a chapa, apesar de ela ter uma resistência, ela fique realmente toda colada, nivelada, mas não necessita, por exemplo, da manta, a gente precisa fazer também algumas ancoragens, né? Então, a minha visão é mais simples, mas eu tenho essa visão que a manta, ela tá vindo com bastante força. Não é novo também, a gente não tá falando de uma tecnologia nova, só foi pouco difundido aqui. É que na realidade antes, Wilton, para você ter acesso à manta, os representantes, as fábricas, eles tinham um critério, um cuidado muito grande, que era só vender para pessoas que fossem treinadas, porque se você começa a aplicar de uma forma desmedida o produto, você queima o produto, né? É um produto fantástico se usar. Se começa o cara a não usar, simplesmente esquecer de botar o quebra-bolha e aí era para aderir 100% dessa área, né? O cara fez o cálculo lá, onde 100% disso aqui tinha que estar aderido, né? E aí ele não quebrou a bolha, depois ficou 50%. Então é como se tivesse 50% de manta. Não vai funcionar. E aí isso pode vir a prejudicar o produto, né? Aí lá prejudicar o produto. Então nós falamos dos materiais, né? E eu anotei aqui um ponto para a gente conversar, que foi até também mencionado no nosso outro podcast, que você tem um estudo muito conhecido, né, que muitas pessoas já tiveram acesso, mas acredito que realmente deve chegar a todos. Quem ainda não teve, tem que ler. Tem que ler. Que é um estudo sobre a classe de agressividade. De agressividade. A gente está aqui agora em frente ao mar aqui de Fortaleza. Isso. E esse aqui é um ambiente que hoje
as pessoas já têm essa consciência que é um ambiente muito agressivo para nossas estruturas. Mas isso não era tão conhecido como é hoje, né? E que eles façam um pouquinho sobre esse estudo. Pronto. Aqui em Fortaleza, todo mundo que... Se você falar, até para quem não é cearense, né, tem aquela falácia de dizer a Praia do Futuro é a segunda maior maresia do mundo, só perde para o Mar Morto, né? Todo mundo fala. Na realidade tá tudo errado aí, né? Porque primeiro, o Mar Morto tem uma concentração de sal na água, né? O que nós estamos falando aqui é a concentração de sal no ar. É a agressividade do ar atmosférico, né? E do estudo que a gente fez, a Praia do Futuro não é a segunda, não, é a maior. É a maior agressividade. A época que a gente fez, esse estudo é de 2016, por aí, é uma dissertação de mestrado, onde a gente mediu durante 24 meses, mais ou menos 33% da área de Fortaleza, colocando um dispositivozinho que se chama vela úmida, é um ensaio normatizado, NBR 6211, onde você deixa ele ali captando os íons cloro que estão no ar e depois você faz a medição e o resultado é em miligramas de íon cloro por metro quadrado por dia. E uma dada medida na região da Praia do Futuro, muito próximo ao mar, logo ali próximo ao mar, nós chegamos a uma medida de 5.500 miligramas por metro quadrado por dia. Talvez as pessoas não entendam, mas vamos fazer uma conta simples aqui para eles entenderem o que é 5.500 miligramas. Isso é pouco, isso é muito, né? 5.500 miligramas é 5,5 gramas por metro quadrado por dia. Então vamos pegar um prédio convencional, típico aqui de Fortaleza, das outras cidades do Brasil, 24 pavimentos, né? Uma área total aí para o pavimento na ordem de 600 metros quadrados. Esse prédio ele deve ter em torno aí de uns 6.000 metros quadrados de fachada. Então se a gente for dividir 6.000, vamos botar assim, ó, 2.000 na frente, 2.000 atrás, 4.000 e bota 1.000 de cada lado, tá? Mais ou menos isso. Vamos considerar 2.000 metros quadrados de frente. Então se a gente pegar 5,5 gramas e multiplicar por 2.000, você vai ter 11 quilos de sal por metro quadrado. Nessa fachada, por dia, não é por metro quadrado. 11 quilos por dia. Por dia. Todo dia está batendo ali. Então, é muita coisa. E aí é onde vem os problemas que a gente precisa ter a manutenção, né? Se você não fizer as manutenções de juntas, né? Se você não fizer um bom concreto que tenha um cobrimento, e aí isso traz problema. Então, esse estudo ele foi muito importante, e aí eu preciso ressaltar aqui, porque o estudo não é feito, nós fizemos pelo laboratório, dentro do programa de pós-graduação em Engenharia Civil, lá nosso, mas teve o patrocínio da Companhia de Cimento Apodi e da Coopercon aqui do Ceará. Você vê, os empresários, né, estavam interessados em saber a agressividade das cidades onde eles construíram, obviamente, para poder construir melhor, né, construir de uma forma que se tenha mais durabilidade, né? Então, assim, é um estudo que eu me orgulho muito, né? Um estudo que hoje é bem citado. E quem quiser buscar, é só botar no Google, agressividade do ar Fortaleza. Pronto, vai ter lá o trabalho, é só fazer o download. A gente fez uma cartilha de bolso que pode ser consultada. E aí tem um mapa, né? Fortaleza é uma das poucas cidades do Brasil que tem um mapa de agressividade. Sim. Onde se chegar uma empresa aqui que não conhece a cidade e diz, eu quero construir... Eu até brinco nas minhas aulas. Eu sou um rico empresário que eu cheguei aqui e eu comprei 3 terrenos. Eu comprei um terreno do lado do Yacht Club, né? Comprei um terreno no meio da aldeota ali, no cruzamento da Santos Dumont com a Desembargador, onde é o Banco do Brasil. Sim. Comprei o terreno do Banco do Brasil, não foi o banco. E comprei lá no José Walter para construir lá. Você vê, são regiões que eu estou me distanciando. Quem não conhece, estou me distanciando do mar. Qual é a classe de agressividade do concreto para essas edificações? Essa é a pergunta. E a gente não pode ficar no achismo nisso daí, né? Porque isso significa vida útil, né? Do desempenho das estruturas, né?
Então, a ideia do estudo foi trazer essas respostas. Hoje a gente tem um mapa bem claro, onde é a classe 4, até onde a classe 4 vai, e de onde a classe 4 inicia, de onde termina e de onde começa a classe 3. Né? Porque há uma tendência de botar tudo classe 4. Desculpa, classe 3, né? Quem não conhece classe 3 é uma classe que é considerada marinha. Classe 4 já é uma classe considerada de respingo de maré. Tá? Mas quer dizer que quebra e vem respingo? Não, é porque aqui é a meca dos ventos, né? Aqui é onde venta muito. Aqui, quem quer praticar kitesurf, windsurf e tal, vem pra cá que venta muito. E nessa época que venta muito, consegue levar a gotícula mais longe, tá? E mais gotículas de sal, né? De fato, as estruturas mais próximas ao mar são as que mais sofrem. Antes não existia essa preocupação e hoje o que nós vemos são muitas manifestações patológicas, né, nos nossos edifícios. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, né, de forma breve, assim, essas principais manifestações. Mas antes disso também eu queria te fazer uma pergunta. Como hoje a gente tem essa informação, que aqui nós estamos num ambiente muito agressivo, quando a gente faz um trabalho de recuperação estrutural, a gente não pode se preocupar somente em recuperar aquela região que foi afetada. A gente tem que se preocupar com a durabilidade daquela estrutura como um todo. E aí, para isso, nós temos que fazer a proteção da estrutura. Até no começo, nós falamos sobre tirar concreto contaminado quando for fazer uma recuperação. E aí existe uma linha de que, se esse concreto não está contaminado até a armadura não despassivou, não seria necessário eu retirar esse concreto. Eu precisaria apenas retardar isso, fazer uma proteção para que não atinja a armadura. Nosso objetivo é que ele não atinja a armadura. O objetivo final seria esse. Até onde eu entendo, a carbonatação, eu posso ir nessa linha. Sim. O cloreto eu já não sei. O cloreto, como ele ataca também de forma pontual, então acho que talvez seja um outro processo que a gente poderia também falar. Mas a pergunta que eu queria fazer era, qual seria a melhor forma da gente proteger as nossas edificações existentes hoje? Tá. As existentes, né? Deixa eu fazer um comentário voltando sobre o que fazer. Por exemplo, carbonatação, efetivamente, se o CO2 não chegou na armadura, né, a carbonatação ela tem por princípio, você tirou a entrada de CO2, ela vai parar. Tá? Então não vai ter uma dispersão do carbonato que está aqui. Né? Carbonatação nada mais é trocar o que eu tenho ali de hidróxido de cálcio por carbonato de cálcio. Né? Fica até um cristal mais resistente. Tanto quando a gente faz o ensaio de esclerometria, né, para determinar, a gente precisa corrigir pela carbonatação. Eu preciso corrigir pela carbonatação. Bom, cloretos, aí eu preciso fazer umas contas. Que conta? Qual é a conta aí, basicamente, para você entender? O cloreto, ele se movimenta. Tá? Existe um fenômeno aí, que é um fenômeno de difusão de íons cloro. Se eu tiver muito íon cloro na superfície e lá dentro eu tenho um pouco, naturalmente, esses íons cloro vão migrar, tá? Para que a quantidade de íon cloro em todo esse elemento seja a mesma. Tá? Então, e assim, íon cloro não entrou, se entrar 1 grama de íon cloro e bater na armadura, é problema? Não. Eu tenho um teor mínimo, tá escrito lá na norma, NBR 16 12655, tá? Foi revisado agora 2022. E eu tenho lá, em função das classes de agressividade, eu tenho, né, em função de eu ter um ambiente que tem mais ou menos umidade. Então, os valores macros é 0,15% de cloretos livre sobre a massa de cimento, ou 0,4%. Então, aqui o ensaio, você além de saber se possui, né, se ele teve ou não a taxa de cloreto, você tem que medir. Isso. O ensaio não é qualitativo, o ensaio é quantitativo. Né? Eu preciso determinar, não basta saber se tem cloreto. Tem que saber se tem cloreto, até onde ele foi, e tem que saber quanto é que eu tenho de cloreto lá dentro. Bom, então, esse cloreto, se eu tiver na superfície muito cloreto, que ele vá se difundir para o interior até chegar à armadura, é melhor tirar tudo. Melhor, obviamente, tirar tudo. Né?
Mas se eu tiver um pouco cloreto ali e eu fazendo... Esse cálculo de difusão ele é possível de ser feito, tá? Só basta você saber o coeficiente de difusão do concreto e tem ensaio para determinar isso. Então eu consigo saber em quanto tempo o cloreto chega lá. E se eu determinar e não tiver muito cloreto, eu deixo. E aí o principal que você falou, eu protejo. Eu vou proteger a minha estrutura para não deixar. E aí existem vários materiais de proteção. Pode deixar isso para o segundo momento que tem. Vamos, você vai ter que me convidar de novo. Será um prazer. Eduardo, então eu queria te agradecer, tá? Por ter aceitado nosso convite, por ter tirado esse tempinho, que eu sei que não é fácil, né? Essa vida é muito corrida, mas você conseguiu vir e compartilhar um pouco seu conhecimento para o nosso público, que a ideia é realmente essa, é a gente trazer um pouco de conhecimento de quem sabe, para quem está buscando aprender um pouco sobre patologia. Patologia é um mundo e a gente precisa, de fato, aprender da forma correta. Então, é isso. É isso aí, esse é um trabalho importante, esse trabalho de difusão que você tem fazendo, né? Difusão do conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando aí, vai para o teu podcast, né? Eu sou um assíduo, toda vez que eu pego o carro, que eu vou para a universidade, eu escuto um pouquinho de jornal e boto num podcast de engenharia, até de outras coisas, né? A gente tem que aproveitar. Então, parabéns pelo trabalho aí, fica à disposição.